é por causa de quem Ele é. Devemos buscar Jesus porque Jesus Cristo, Ele é Deus. E por que esse é o maior motivo para nós buscar Jesus? Porque está explícito nas páginas da Bíblia Sagrada quem é Jesus, como é o seu nome. Jesus Cristo é Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. O nome de Jesus e quem Jesus é está explícito. Como assim, irmão Elvis, está explícito? Explícito é quando algo está escrito, esclarecido, de tal forma que uma criança que lê, ela poderá entender o que está escrito explícito na Bíblia Sagrada. Há muitos assuntos e temas complexos na Bíblia Sagrada que é preciso aprofundar no estudo para entender sobre tal assunto. Mas para entender quem é Jesus, é preciso abrir o coração, pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler com atenção. Jesus Cristo é Deus. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quem é este menininho? Jesus. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, olha o nome desse menino: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Deus Forte, Deus Forte. Olha o nome do menininho: Pai da Eternidade, Pai da Eternidade, é Príncipe da Paz, é Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o nosso Deus. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Em João capítulo 1, a Bíblia revela quem é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo de número 14, versículo 8 e 9. Felipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Felipe está dizendo é: Senhor, se o Senhor nos mostrar o Pai e nós ver visivelmente o Pai, nós vamos crer, nós vamos acreditar. Nos mostra, Senhor, o Pai, queremos ver. Se o Senhor nos mostrar, não precisa mais nada, só isso nos basta para crer, para acreditar. Jesus olha no olho de Felipe e diz: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e tu não me conheces, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus. Primeira Epístola de João, no capítulo 5, versículo 20, está o nome de Jesus explicitamente. Sabemos que já é vindo o Filho de Deus, e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o nosso Deus, meus irmãos. Deus deu grandes nomes para honrar os seus servos fiéis. Deus mudou o nome de alguns servos fiéis para honrá-los, para dar uma honra para eles. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele mudou o nome de Sarai para Sara. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Mas o nome de Jesus, Ele não mudou. Mas de acordo com Filipenses, capítulo de número 2, versículo 9 ao 11, Deus não mudou o seu nome, mas o exaltou acima sobre todos os nomes. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima sobre todos os nomes, para que todos os joelhos se dobrem nos céus, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o nosso Deus. Moisés pergunta para Deus:
quando o povo de Israel vir até mim e perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Aí Deus disse para Moisés: fala para o povo de Israel que o eu sou, o que sou, te enviou. Fala mais ainda para o povo de Israel: o eu sou me enviou. O Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o nome do Senhor eternamente. Ele disse para o povo de Israel e para Moisés: eu sou. É Isaías capítulo 43, versículo 13. O próprio Deus volta a falar novamente: antes que houvesse o dia, ou antes que existisse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? João capítulo 8, verso de número 51, juntamente com o seu contexto imediato. No Novo Testamento, agora o próprio Jesus está pregando, e quando ele está pregando, há em meio à multidão os falsos religiosos, os incrédulos. Está nesta multidão os judeus e também os fariseus. Jesus está pregando uma pregação muito forte, a ponto dele dizer para esta multidão que Abraão viu o seu dia. Os judeus olham para Jesus e começam a zombar. Como pode Abraão ver o seu dia e se alegrar, sabendo que o Senhor não tem nem apenas 50 anos? Jesus olha para os judeus e responde: em verdade eu vos digo, que antes que existisse Abraão, eu sou. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos e nações se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando, meus irmãos, nós se dispõe a vir o templo para prestar um culto, para adorar a Jesus Cristo, na verdade, nós estamos vindo para o templo prestar um culto e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que é onipotente tem todo o poder. Aquele que é onipresente está presente em qualquer lugar se Ele quiser. Aquele que é onisciente conhece todos os corações e os pensamentos. Aquele que é imutável. Malaquias capítulo de número 3, o Senhor disse: eu sou o Senhor e não mudo. Em Gênesis Ele é Deus, e em Apocalipse Ele continua sendo Deus. No passado Ele é Deus, no presente Ele é Deus, no futuro Ele continua sendo Deus. Por quê?